formada. Quando nem ainda uma delas, 17. Então, preciosos para mim, meus pensamentos, comprando e a soma. Se eu contasse, seria o maior número de areia, quanto a porta ainda, quanto a porta ainda. Amém? Então, hoje a gente vai falar justamente sobre o mundo, né? O salmista Davi, ele tinha exatamente essa ciência, né? Que o Criador o formou, né? Porque Deus, ele tinha o criado, não simplesmente ele nasceu de forma espontânea ou de forma aleatória, mas que Deus, ele conhecia ele desde o ventre da sua mãe. Assim, Deus de fato nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo de tudo existir, Deus ele já nos conhecia. E essa é a maravilha da criação do nosso Deus, né? Porque o mundo está dentro do controle do seu domínio. Né, César? Deus ele tem controle de todas as coisas. E até da nossa existência, Deus ele tem o controle também. Assim, então o salmista ele diz, né, justamente isso. Ele conhece, né? Ele conhece o brincadeira, ele conhece o levantadeiro, conhece todos os passos dele, conhece tudo aquilo. E ele vai dizer mais, vai dizer, olha, antes de eu me formar, né, a Bíblia nos diz, antes de eu nascer no ventre da minha mãe, tu me conheceste. E ele vai dizer que por conta disso, porque Deus o formou, ele vai louvar a Deus. Assim, então a nossa criação remete a um louvor a Deus. Nós nascemos, nós louvamos a Deus. Aquilo que a gente falou na nossa passada, que a criação, né, a criação do homem, ela teve o intuito da adoração a Deus, da glorificação do nome de Deus. E não é diferente hoje, né? O mundo ele não louva a Deus, mas nós que temos um conhecimento da palavra, e vamos abertos nossos olhos, assim louvamos a Deus por conta disso. É assim. Quando eu vejo essa visão que ela não é interessante, porque ele aqui quando ele fala, ele Davi aqui ele fala que ele não, Exatamente. um meu filho, mas quando a gente é louvar o Senhor, louvar a Deus, dizer que ele é maravilhoso, ele é maravilhoso e ele é profundo na minha e na tua vida. Então, o salmista Davi, ele exalta a grandeza de Deus. Exatamente. Por quê? Porque ele sabia que quem criou ele formou ele. Assim. Então, é justamente isso, né? A gente vai entender um pouco hoje sobre essa maravilhosa obra do Criador. Porque o corpo humano ele não foi simplesmente criado de forma do nada, assim, aleatória, né, Zé? Tudo que Deus fez, tudo que Deus colocou no nosso interior, tudo que Deus criou, o nosso cérebro, o nosso coração, as nossas veias, a artéria, tudo no nosso corpo tem uma função, tudo no nosso corpo tem uma prioridade. É assim? Se eu não tivesse coração, eu não existiria, eu morreria. Se o coração parasse de bombear sangue, provavelmente eu também não morreria. Se meu estômago não funcionasse, então assim, tudo funciona de forma perfeita e ajustada para dar vida ao ser humano. Né? Uma vida tão frágil, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? As células do nosso corpo, cada fio de cabelo. Então assim, é uma coisa extraordinariamente magnífica, né? A criação do ser humano. Então, hoje a gente vai ter um pouco dessa compreensão de o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada por propósito, sabedoria e amor, certo? Então, como eu disse, o corpo humano ele tem um propósito dentro de Deus. Não é simplesmente, por exemplo, as pessoas hoje falam, né? Tipo, o Deus ele só quer meu coração. Não é assim. Deus ele não é cardiologista. Deus ele quer exatamente Deus ele quer aqui. Corpo, alma, espírito. Porque imagine, eu só dou um exemplo, meu coração a Deus, mas as minhas vestes do dia a dia dizem ao contrário. Se é o meu corpo no dia a dia dizem ao contrário. Então, quando eu entrego meu coração a Deus, eu consigo, é o que a gente falou na semana passada, eu consigo externar no meu corpo que eu tenho Deus no coração. Assim, é uma coisa externa, né? É uma coisa que vai para fora. Então, assim, não adianta somente ele vai no corpo,
foi criado na mão. Então, a importância de glorificar a Deus com o corpo, depois nós temos como destino o corpo, sua idolatria. Salmo 39. Então, e o corpo também, e qual é o papel do corpo também nas relações interpessoais na vida congregacional e no culto a Deus, obviamente. Porque, comando que diz, né? Apontar o nosso corpo a glorificar a Deus, ou para o sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então, assim, ele está dizendo que a gente vai se materializar, não é isso. Mas ele está dizendo assim, olha, o corpo de vocês também adoram. Então você tem que se apresentar a Deus de forma que compra a criação. Exatamente, porque é a criação mais magnífica que existe. Então, começando, né? Então, há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. O que quer dizer isso? Desde as épocas filosóficas na Grécia, desde as épocas mais remotas até antes mesmo, as pessoas elas tentam explicar ou tentam achar, de certa forma, no começo, como começou a existir a vida humana. E para isso, muitas vezes, essas pessoas nessa procura de tentar achar o começo da vida humana, ou tentar achar o início, né, do ser humano, muitas vezes entram em questões que fogem muito daquilo que nós acreditamos biblicamente. Sim, fogem muito daquilo que nós lemos na Bíblia, que Deus nos apresenta. Nós sabemos que quem criou o ser humano? Deus. Sim, biblicamente, na nossa visão cristã, nós entendemos que quem criou o ser humano foi Deus. E então, exatamente. Então, você vai falar que o homem veio de uma evolução, que antes era veio do negócio do organismo, que se transformou em Deus e deu forma ao ser humano como conhecemos hoje. Então, assim, nessa busca das pessoas procurarem, né, fora do contexto bíblico, elas acabam muitas vezes trazendo confusão acerca daquilo que nós acreditamos, que nós pensamos e vivemos. Então, como Zé falou, essa procura, por exemplo, do cientificismo, né, cientistas, não digo todos, mas nem todo cientista acredita no evolucionismo, né, que é o que pelo macaco. Exatamente. Então, assim, nem todo mundo acredita nisso, mas, de fato, existe. Né? E é o que muitas vezes é apresentado na escola. Né? Eu cresci na escola, as professoras de ciências apresentando esse lado, né, de um homem, de fato, veio de uma evolução. Não só ciência, como também história, também você vê que o que você notou aí, rapaz, o ser humano também. É bem criativo. Interessante, porque se imaginar um Deus de macaco, o cachorro da sua, né? Mas quando nós olhamos para a palavra, nós somos apresentados que o homem ele foi criado de fato, porque o que nós acreditamos é o criacionismo, né? O evolucionismo e o criacionismo. Como eu disse, o evolucionismo que nos apresentou que o homem veio de evolução, de macaco, seja lá o que for, e nós acreditamos que Deus criou, que houve uma criação. E aí nós paramos que na criação, quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o ser humano de uma forma complexa, para que o ser humano possa de fato, né, viver ali dentro como se fosse uma máquina mesmo, como se fosse uma engrenagem. Né? Então, por exemplo, se os meus pulmões pararem, por exemplo, se o meu pulmão parar, eu não consigo respirar mais, tem um ar para respirar. Se meu pâncreas parar, né, que é o que faz a digestão do açúcar, se, sei lá, qualquer outra coisa, o corpo ele funciona como uma máquina, né? Um conjunto, se não parar, acabou, fica até mesmo, muda toda. Feito um relógio. Um relógio só fica a pilha. Exatamente. Aí se a pilha parar, para. Então, tudo isso, né, esses pensamentos antigos colocaram, né, esses pensadores, esses filósofos, esses antigos, hoje mesmo, né, tentaram buscar de fato uma evidência, não,
mas um argumento, uma explicação para a criação do ser humano. Nós temos mais que saber, dentro da nossa visão cristã, Deus ele criou todas as coisas, certo? Então, tem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Então, assim, então, como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade, somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, tendo respostas sobre a nossa constituição e existência. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós não só entendemos como o homem foi criado, mas nós entendemos como nós devemos, qual é o nosso propósito diante de Deus. É assim? Não é só, eu olho para a Bíblia e entendo que Deus criou tudo, está lá, amém, glória a Deus. Mas Deus ele dá propósito ao ser humano que também está na palavra dele. Vocês foram criados assim, para isso. Deus ele deixa muito explícito qual é o propósito do ser humano, certo? E a obra maravilhosa de Deus. Então, por toda a terra, em sua sabedoria e poder, Deus fez o homem, Adão, que é Adão, né? Do pó da terra, uma estrutura magnífica, composta, segundo as estimativas, por 37 trilhões de células, tecidos, órgãos, sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. É isso que eu falei. É uma curiosidade muito interessante do corpo humano, né? Para a gente poder entender melhor o quão complexo é isso, né? O humano, ele é perfeito. Muita célula, verdade. Por exemplo, a nossa veia, né, nosso sistema circulatório, o corpo humano possui aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Certo? Se a gente alinhasse vasos sanguíneos, tudo reto assim, daria mais de 2,5 voltas ao redor da Terra, para você ver como isso é complexo. É como se você olhasse para um emaranhado de um fio, você pudesse ter uma visão, né, de vasos sanguíneos. Exatamente. Por exemplo, você pega os vasos sanguíneos, por exemplo, um do lado do outro, assim, de frente do outro. Dá 2 voltas na Terra. Ossos e músculos. Os ossos são mais fortes do que o concreto, que são feitos de tecido vivo que se renova ao longo da vida. Os ossos são humanos. Um exemplo, o ser humano adulto tem cerca de 206 ossos. Mas os bebês nascem com cerca de 300 ossos. Então, quando eles vão crescendo, muitos dos ossos vão se juntando, né? Na verdade, por exemplo, o bebê nasce com 300 ossos, aproximadamente. Quando ele vai crescendo, alguns ossos vão falando, né? Aí, o mais pequeno dele, basicamente, por exemplo, a língua é considerada o músculo mais forte do corpo. A pele é o maior órgão do corpo humano. Perdendo cerca de 4 kg de células na pele todos os anos. Então, assim, tem curiosidade da vida que só um criador, uma mente pensando, conseguia fazer aquilo ali. Né? Conseguia criar de fato o ser humano. Então, aqui mais. Vou falar aqui. Um cérebro composto por 75% de água. O nariz humano é capaz de detectar cerca de 1 trilhão de aromas diferentes. Isso aqui você não está vendo. É impossível espirrar de olhos abertos. Você não tem como espirrar, porque você fechou o olho. Você não consegue? Por quê? Aí você não tem aí só saber o segundo. Não fosse você, não tem nada. Eu vou para cá, o estômago pode se expandir até o que você toma normal. Enfim, vai ver e vai. Aí, por exemplo, impressão digital é individual para qualquer pessoa. Independente dela. Mesmo se eu tivesse um gênio muito semelhante mesmo, ainda assim a impressão digital seria diferente. Diferente para cada uma pessoa instintivamente, né? É muito impressionante. Essa é muito impressionante. Foi a cara de um manguinho, só a cabeça tem igual. e a língua da cara.
Imagina, uma quer ir para o cinema, outra quer ir para o shopping. No restaurante, como é que vai? Porque parece que É a mesma coisa, só Só a cabeça. é para tu ver. A gente faz um pouco sobre o final. Eles mostram com os entrevistas. Então, como criador, valendo sua matéria-prima, quanto mundo, isso é uma obra tão extraordinária e complexa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como um grupo mais que Deus criou no universo. Então, se você chegasse para alguém e dissesse assim, olha, sei lá, tentar explicar o funcionamento do corpo humano de uma forma que uma pessoa não entende nada. Hoje é impossível isso ter acontecido, de funcionar dessa forma. Mas como nós acreditamos, nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos na criação, temos fé, nós acreditamos que de fato isso é possível, porque nós temos um Deus que pode tudo, que pode o impossível. Né? Um Deus autor da vida. E uma das histórias de Adão, como Deus, a mãe de todos os viventes, é um pouco igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. E aí você pega, né? O ser humano, o homem, Deus ele criou o homem, certo? Do pó, do barro. Criou, soprou fôlego, viu que o homem ele estava só, né? E Deus criou que uma alça toda, né? Adão com o nome dela Eva, né? A mãe de todos os viventes. Então, só que quando Deus criou Eva da costela, criou de forma também semelhante, meio assim, de órgão, né? A coisa toda, mas ao mesmo tempo distinta. Né? Então você percebe que a mulher não tem o mesmo nível de testosterona do homem, né? Tem coisas que a mulher tem que o homem não tem. Então assim, é totalmente fisiologicamente diferente do homem, né? Não é ainda mais homem, não. É verdade. E o que se torna mais incrível é isso, é essa distinção. Né? Assim, e a matéria-prima, né, que Deus criou foi o pau, mas a mulher foi do osso do homem. Né? E aí ela mudou a matéria-prima quando Deus ele colocou Adão para tirar um cochilo ali, quando ela colocou, já estava ali, quando ele identificou o problema do filho. Então, assim, tudo relacionado à mulher, relacionado à anatomia, fisiologia e genética, é diferente do homem. Tem uma relação, como descendentes dos primeiros pais que são formados no ventre materno. As escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem, da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Você falou, olha lá em Jeremias, está falando isso. Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O professor vai estar abençoando. A Bíblia tem Bíblia, não tem nada. Está ensinando capítulo 1, versículo 5. Antes de tomar no vento, Eu conheci antes que acessasse da mata e santifiquei a nação e dei o profeta. Amém. Glória a Deus. Então veja, Deus, ele já vai dizer para a gente, olha, antes que se formasse, nem tinha nascido, a mãe não precisava nem conceber, eu já conhecia Deus. Então você percebe que antes do mundo, na eternidade, é o que a gente falou sobre semana passada, sobre os atributos, né? Deus, ele é onisciente. Ele sendo onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer, o que aconteceu, o presente, tudo. Certo? Então ele já sabia, obviamente, do nascimento de Jeremias. Certo? E Deus, ele está na criação também Deus, ele está na criação também do recém-nascido, né? Do bebê, Deus, ele é presente também. Então, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas, certo? Então, a individualidade
individualizada formação integral. Deus forma o espírito, forma o corpo, e cada ser humano forma o corpo, o ato da proteção que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher. Então, as escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no meio. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção. Então, é assim que falamos, por exemplo, porque o aborto é um pecado, porque Deus simplesmente é o autor da vida. Não é assim? Deus simplesmente é o autor da vida. Quem veio? Ele antes isso já, mais cedo já conhecia. O salmista Davi também vai dizer a mesma coisa, uma semelhante, né? Conhece no levantar, de vista, de forma ainda no ventre. Então, Deus ele deu a vida, né, ao ser humano, para o ser humano crescer e multiplicar. E a vida, quando ela é gerada, ela é um dom de Deus, certo? Ela é de fato algo que o ser humano e a mulher, que Deus ele presenteou o homem e a mulher. E assim, vamos lá. E hoje a gente tem as coisas meio deturpadas, né, no meio da sociedade que nós vivemos hoje. Um exemplo. Veja, Deus ele criou tudo. Um exemplo. Sexo. Um exemplo. Deus criou o sexo. Não foi o diabo que criou o sexo. Certo? Por quê? O sexo é uma coisa sagrada dentro do homem e a mulher dentro do matrimônio. Sim. Dentro do matrimônio, o homem e a mulher, relações íntimas como casal, e a Bíblia fala sobre isso, mas o ser humano, por conta do pecado, deturpou o uso normal da questão do que era para ser algo sagrado mesmo. Então você vai, em qualquer esquina você acha esse tipo de coisa, etc, etc. Sei lá, coisas que provém do Senhor e que, por exemplo, na época o vinho, né, por exemplo, as pessoas mas se embriagavam com o vinho. O uso do vinho, por exemplo, e várias outras coisas que o ser humano para ter relação sexual. Exatamente assim. Então, a vida na sua concepção, ela é algo que agrada a Deus, porque foi Deus que instituiu. Deus deu essa bênção ao ser humano, né, ao homem e à mulher, de gerar um fruto de uma união. Assim, e se esse fruto gerado dentro de uma união, dentro do casamento, Deus ele vai se agradar. Assim, porque aí eu entendo, né, a questão do aborto, porque o aborto é diante de Deus uma pecaminosidade. Por que Deus é o autor da vida? Deus sendo o autor da vida, Deus ele não quer que, né, o ser humano ele crie algo que, sabe, uma vida, uma coisa que Deus ele gerou, né? O ser humano, a pessoa que está cometendo aborto, ela está cometendo um assassinato. É um assassinato. Então, Deus ele é, obviamente, verdade, você não pode virar Cristo, exatamente. Então, aqui eu vou dizer, a outra maternidade deve ser cercada de cuidado e proteção. E conduzir em temor, amor e devoção, uma boa nutrição técnica. Aí vai dizer, né? Isso exalta a grande capacidade do amor e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, conduzida de temor em amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Veja, uma mãe e um pai, quando eu recebi a notícia, pai, primeira vez que você fica então, você fala, eu tenho gravidez, fez o teste e não estava. Eu fiquei triste. Eu queria esse pai, queria, né? Ela gerasse filho. E aí quando ela teve a televisão, aí eu também falei, porque nós estamos dentro de um casamento e o nosso filho foi criado e vai ser criado e veio ao mundo para glorificar o nosso nome. Quando a mulher tem filho, quer abortar, quer fazer alguma coisa, aquilo ali é perverso dentro disso, porque vai estar, obviamente, matando. Então, assim,
Uma mãe, no mundo ideal, um pai, no mundo ideal, deve amar aquela pessoa, deve amar aquele. No mundo ideal, certo? No mundo que a gente sabe que o mundo hoje não é assim, né? O mundo hoje, ele ficou pouco alinhado com muitas coisas da criação de Deus, né? Então, é isso, certo? Então, Deus, ele. Então, a gente viu justamente que Deus era o autor da vida, certo? Que Deus, ele cria o ser humano individualmente. Cada pessoa individual, como eu falei, a impressão digital do ser humano é individual. Então, também a impressão digital que o nome de todo mundo é individual. Certo? E o corpo do ser humano, ele é uma obra maravilhosa do Espírito. É uma máquina perfeita. Sim, tudo precisa estar funcionando para a glória do nosso Deus. Então, o corpo é a glória de Deus. O divino tecelão, em linguagem poética, da vida, escreve a ação divina na formação do corpo humano, no bem, apresentando Deus como um tecelão. Então, assim, é o que eu falei, né? Pode ler, aí em Salmos 139, 13 e 15. Está na lição. Eu vou ler aqui a igreja agora. Salmos 139, 13 e 15. Pois possuíste no interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, ou seja, tu me formou, né? Tecelão é aquele que vai tecer, aquele que vai criar tecidos, roupas, ele vai tecer, né? Com um ninho, etc. Então, pois possuíste o meu entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu louvarei porque de um modo terrível, que maravilhoso fui formado. Maravilhosas são tuas obras e a minha alma sabe do mundo. Meus ossos não foram encobertos, quando o autor fui tomado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, ele sabia que, obviamente, o corpo dele foi criado, foi formado de uma forma como se fosse uma obra de fatura. Por exemplo, um desenho. Você começa para fazer um desenho. Eu não sou muito bom se você desenhar aquele bolinha com do palito e só. Mas ele é um autor mesmo. Vamos falar que pessoas fazem aquelas estátuas, né? Esculpem, vai esculpir, pega aquela pedra de mármore grandona e vai fazer vai esculpir, né? Irmão, tem que trabalhar com cultura. O cara pega um punheiro. O cara pega um punheiro, quadradão lá, mas a maior detalhe possível. Na areia também. E veja, aí quando a gente pega aquelas estátuas de pedra de mármore, né? Que o pessoal faz, como ele vai esculpindo ali, né? Vai detalhando, vai fazendo a cabeça, o ombro, o pescoço, daqui a pouco faz um braço, as pernas, vai fazendo tudo. E um homem, um artista bom mesmo, vai fazer aquilo ali de forma perfeita, né? Tem o Davi Michelangelo, eu só falo muito, né? Que é o machado bem. Na Bíblia fala também muito também, que também a. Isso fala também no mundo agora. Quando eu fui de Moisés. A arca da nação. Eu fiz o nome, mas. Israel. Aí isso é o meu nome. Israel. E a arca da nação. As pedras. Igual o Egito. Exatamente. Então, veja, inclusive essas características de criatividade a gente adquiriu de Deus. Né? Porque Deus, para criar o ser humano, ele é muito criativo. Né? Então, a criatividade, nós também ligamos no nosso Deus. Eu fiz o ser humano, ele é criativo. Né? Exatamente. Criativo para a música, criativo para arte, criativo para tecnologia. Então, assim, tudo isso essa sabedoria, essa inteligência não é a o mais interessante do ser humano, que eu acho, é um coração e tal. Esse aí é interessante. O que é interessante? Se pegar um ser humano, dá um coração, dá uma marca, dá um ser humano sem coração, sai do céu levar. Só com as marcas. Aí pega o coração que está lá parado, faz ele buguear 5 minutos, aí pega o tecido, aí o que é interessante? Você bota no ser humano de novo, coração, passa sanguíneo,
manifestação. Quando eu vi o homem tocando nesse Jesus, em termos do homem, vai além. Só que eu me pergunto exato, tem essa questão da inteligência, é isso que eu estou falando. Por exemplo, o homem tem muito das coisas que eram para ser benéficas. Existe o ser humano inteligente faz coisas boas, mas o ser humano inteligente faz coisas péssimas. Sei lá, a bomba atômica, por exemplo. Vê, ela descobriu que uma pedrinha desse tamanho aqui, uma destruição enorme, uma destruição absurda. Se enriquecer aquela pedrinha lá, destrói uma cidade inteira. Vê que, sabe? O cara pegou aquilo ali, esticou, né, no grande do lado, e viu que se eu enriquecer aquilo ali, eu destruo uma bomba e destruo uma cidade. Veja isso. Sabe, então assim, a gente adquiriu essa inteligência do nosso Deus, obviamente, mas por conta do pecado nós usamos para quê? Para então, Davi ele vai justamente falar, né, que Deus ele formou, né, Deus ele teceu ali a pele, Deus ele teceu os órgãos, Deus ele criou os órgãos, o seu corpo, né, formou e mudou o corpo no bem. Então, embora a Bíblia não dependa da confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos no sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Tá? Então, entendimento e louvor, a compreensão das maravilhas, da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, liberta-nos de toda especulação dúvida, produz um sentimento de gratidão e louvor. Então, quando a gente entende que Deus nos criou, nós automaticamente, né, de certa forma, adoramos ao nosso Deus. Por quê? Nós sabemos que a criação provém do Criador. Nós sabemos que se a criação provém do Criador, automaticamente nós louvamos a Deus por estarmos vivos, por termos fôlego de vida, por respirarmos o ar que Ele nos concede, por respirarmos de fato através dos pulmões que Deus nos concedeu na criação, por estarmos andando com as pernas que Deus nos deu. Então, assim, várias outras situações também. É isso? Então, nós entendemos. Então, lá em Salmos 29, diz assim: louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão: minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando o que tudo interior. É isso, né? Por exemplo, quando a gente recebe uma bênção, mas no devido a algo que a gente queria alcançar, e Deus, ele, pela sua misericórdia, nos concede. A gente automaticamente atribui aquilo ali a graça de Deus, Deus nos concedeu, estava nessa por ele. O salmista ele passa por tudo isso: olha, eu conheço e sei quem me formou, logo eu louvarei a Deus que me gerou. É assim? Então, o salmista está falando exatamente isso. Ele diz isso, né? Então, como o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo, se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. É isso que eu falo, né? Então, para a gente que a gente conhece, a gente entende da palavra de Deus que Ele criou, mas as pessoas não entendem, porque não tem uma visão bíblica sobre a criação, logo ela vai procurar respostas em outras coisas, né? Logo ela vai procurar resposta no evolucionismo, logo ela vai procurar resposta em alguma outra coisa que provavelmente para ela, aquilo ali, ela vai supostamente achar uma explicação sobre a sua criação. Por isso que, por exemplo, né, muitas seitas, muitas religiões aí, o corpo ele é envolvido efetivamente na adoração dos falsos deuses. Então, por exemplo, se pegar cultos de outras religiões, as pessoas se mudando, as pessoas cortando o livro, sangrando, porque aquilo ali representa para eles uma forma de adoração e culto ao Deus dele, né? Muitas vezes por estar enganado por aquilo ali, mas quando a gente olha de fato para a palavra de Deus, de fato Deus ele não requer nada disso, ele
O preço foi pago na cruz do Calvário. Tem gente que adora o Espírito e verdade. É verdade, exatamente. Então, desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos, sobre o valor e o consumo do corpo. De um lado, falamos de pensamento como o monoteísmo, né, de bem e mal, isso aqui, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia aqui. O desequilíbrio permanece, vícios, automotivações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Então veja, isso que eu falei aqui antes, né? Até me adiantei. Então o ser humano nessa busca do achar, do querer saber da sua existência, achava que muitas vezes o corpo, né, se auto-flagelando, se expondo ao inimigo muitas vezes, ou fazendo coisas que a vida de fato não vem, a vida de fato não nos guia dessa forma, não guia o ser humano dessa forma. Mas até hoje existem pessoas que fazem esse tipo de ação, que fazem essa, porque eles estão na busca de uma adoração, na busca de entender como é que com o corpo ele pode chegar a adorar um Deus falso, e por aí vai. Certo? Então, que hoje existe no Brasil o corpo através dos vícios, por exemplo, vício em droga, vício na bebida. Veja, quando você olha uma pessoa que é viciada em droga, você percebe logo pelo quê? Pelo corpo, assim, pela aparência, a pessoa muda logo. A pessoa muda, isso já fica diferente, já fica. Então, por exemplo, se a pessoa está malhando, você vê tudo externo, tudo externo. E se externo logo em alma no coração também, que a gente está externalizando essa arminha aí, no meu interior, certo? Então, por outro lado, como disse, o narcisismo moderno, uma prática da supervalorização do corpo e de entendimento da alma do espírito. A idolatria do narcisismo, que é narcisismo, é a idolatria do eu. Eu sou um narcisista, quer dizer que a minha beleza, meu corpo, a minha. Sei lá, eu estou acima de tudo e de todos, até do próprio Deus, que são uma pessoa narcisista, certo? Basicamente é isso. Então, a idolatria do eu leva a prática excessiva dos fiéis, leva a prática excessiva dos selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, domésticos e físicos em exceção. Isso aqui o autor está falando da nossa atualidade, não é isso? Então, assim, veja, quando o cuidado do corpo, ele é muito importante. Você fazer uma caminhada, fazer uma academia, comer bem, se cuidar, dar um produto de limpeza, isso é questão do ser humano. Tem que fazer isso. Por quê? Veja, uma pessoa sedentária, a pessoa é casada com uma pessoa extremamente sedentária, supondo que uma pessoa obesa, como é que ela vai? Estou falando de mim, mas imagina que fosse obeso, gordo e etc. Aí, mas eventualmente, se a fosse precisar de ajuda, uma emergência, e não conseguisse, por exemplo, levantar na cadeira para ajudar a minha esposa ou meu filho. Do peso do por conta corpo. do peso, exatamente. Exatamente. É importantíssimo cuidar do corpo. Porém, existe aí uma outra questão, que é a não supervalorização do nosso corpo. Que é o seguinte, eu malho agora, eu sou o dono, eu sou gostosão, não sei o quê. Não, sabe? Não é dessa forma. Por exemplo, produtos estéticos com roupa, a gente vê que na rede social é o que mais tem. É uma ilusão do Instagram, mas quando a gente olha para aquela pessoa que vive de estética, vive, sabe? Vê lá, um preenchimento labial, com aquela roupa de. Sei lá, de saco de um show, sabe? Percebe que muitas dessas pessoas, na cabeça dela, isso faz com que elas sejam as melhores pessoas do mundo. E muitas vezes coloca Deus abaixo ali da idolatria. Então, isso se fala de certa forma que a mulher não era perfeita para fazer isso. A posição, exatamente. É isso que eu estou falando. O cuidado do eu
briga direto, botar o mapa, não sei o quê, igual a parte da tarde. Aí às vezes ela com o rosto branco, meu Deus do céu. Com o rosto branco aqui, ela vai olhar, olha, rosto branco. Aí eu vou dormir com a bolsa, dizer o nome. Acorda aqui contra o rosto branco aí boto uma Daniel e fica. Dado Daniel dado, exatamente, tem que ter cuidado. Tá bem, muita porcaria, eu mesmo. Você comprou bom mesmo. Tudo na medida do, né, possível, enfim, beber água, tudo isso é bem. E o médico fazer esses exames, tudo isso Deus ele quer. Deus ele quer que nós cuidemos do nosso corpo. Isso é um fato. Somos templo e morada do Espírito. Vai chegar um momento que você não cuidava, um tempo que o seu vai gritar. Exatamente. Não querer tocar no sultão, mas tranquilo, mano. Mas eu estou muito, né? Sério, né? Embora muito nova. Aí é isso. Aí, mas por exemplo, né? Então, tem esse exemplo. E aí, o corpo precisa de cuidado. Assim como o espírito também vai enfrentar contradições, certo? Mas isso aí tem aquela linha tênue, né? Entre cuidado e idolatria, sabe? Eu cuido do meu corpo para quê? Porque eu não peguei a evidência. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Eu não faço para mim, eu faço. Se eu cuido do meu corpo, se eu cuido da minha tudo que eu faço é para a glória do nome do Senhor, né? Mas se eu passar a minha tênue para esse livre, vira idolatria. Ele falou que é o eu, assim, é uma pessoa que mandou mais exemplo, né? Enfim, é isso. É igual, sei lá, os faraós antigamente, porque tinha muito ouro, palácio, eles gostam. Então, o Nabucodonosor, por exemplo, foi um exemplo disso, né? O eu mando, eu posso, eu faço. Porque é muito, né? Deus elegeu um cara que tem que ficar na nossa conta. Então, temos que ter muito cuidado nesse sentido, certo? Então, todo homem não se reconhece pelo Criador, vive inquieto, como eu falei, né? Aí eu falei que o crime é coisa do corpo. De um lado, corrente de pensamento, como eu disse, mas por outro lado, é um narcisismo moderno, que eu falei também, né? Instagram, Facebook e tudo mais, mostra uma falsa alegria de ter da beleza que se expõe ali, mas muitas vezes tem um vazio dentro do coração. É o que Deus vai chamar para quem vai fazer muito ganhar. Por dentro fora aquela boniteza, né? Aquela pedra do mar, né? Lá, onde eu fui Aí, lá no cemitério, o cara lá, eu falei, isso é bonito. Tudo amarelo, a capelinha, né? Mas vai fazer para bonito, tá? Só tem a bonita fora, exatamente. Mas dentro é podre, não tem nada, é vazio, sabe? O ser humano quer ser bonito por fora, como mostrar para o povo, ele é bonito, mas dentro é um vazio. O vazio é a podridão, né? Sabe? Não é isso, você tem que estranhar, certo? Então, cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. Isso não deve ser equilibrado no fundo. Então, não é errado você ir para academia, não é errado você ir para jogar uma bola, não é errado. Nada é errado. Mas Mas, supondo que eu esteja cuidando do meu corpo de pregueiro, sabe? De adorar a Deus e meu corpo vai parecer um pouco de igreja, meu corpo vai ser um da família. Veja, é muito equilíbrio. Se eu sei equilibrar com ela, Deus ele está me falando. Não é pecado. Primeiramente, eu não ordem decisa. Ordem decisa. Ordem decisa. Veja, viagem, não vai pegar. Eu não sei como é que está hoje lá, não sei como é que está as congregações, né? Como está o nome, mas fala, não pode usar maquiagem, não pode usar muito, não é errado, não é errado. Agora veja, vamos falar de maquiagem também, mulher, aquela maquiagem toda, é errado. Veja, vai chamar muita atenção, vai usar. não maquiagem leve, suave. Normal, pode falar de homem também. Velho, vai uma coladinha, sabe?
também é exageradamente exagerado. Só que Cancún tem ali uma forma de alinhamento, sabe? Isso. Então, a prática racional, Deus nos fez ser empregados social e está expresso na obra da procriação no esquema da terra. Por isso, temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Eu vou adiantar mais para a hora, não vou entender muito. Aí não fomos criados para poder isolar socialmente ou autonomamente, embora o recurso eficaz gera muitas comodidades para o homem moderno. O contato físico continua a ser essencial para a vida humana, através de afetos por meio de expressões culturais, não é substituída pelo uso da tecnologia. E a que qualifica a verdadeira religião é a permitida com práticas relacionais reais, que exigem o envolvimento do corpo, como está a nossa comunhão. Então, por exemplo, sei lá, eu não sou comunhão hoje porque só quero assistir culto online. Não, a prática relacional com o ser humano um exemplo de estar aqui presencial, a gente também vai criar essa atividade, vamos dizer assim, como é que eu posso ser cristão? Posso, de fato, mas como é que eu posso ser mais crente, mais cristão, só assistindo o culto e mas eu não venho para a igreja. Aí toda vez que você faz aqui, você sabe que eu acho, não, porque tem culto online. Posso ir culto online. Serve tanto faz. Exatamente. Isso de fato é utilizar a necessidade do ser humano de ser eu acredito nisso. Outra vez no camarada, 3 anos não tem nada. 3 anos não tem nada. E você fica. Sei, olha, é um vazio que você sente. Você quer vir para a igreja, não gosta. Mesma coisa você colar. Você veja muito a pandemia, quando ela veio para todo mundo queria vir para a igreja, mas não podia. Já colar e não por casa. Hoje você tem que novamente para você ficar em casa, porque está em igreja. Veja que não tem Exatamente. Então a gente tem essa como eu posso dizer, essa necessidade de ensinamento. Se a gente se eu, não, tem tecnologia hoje, imagina. Só para tecnologia, não. Tem tecnologia hoje, eu estudo pela internet. Sabe, numa necessidade, por exemplo, pandemia, eu estava vendo que a pessoa está se reunindo pelo celular. É válido, porque as igrejas estavam fechadas. Não é válido, mas hoje é mais preferível que eu viesse para cá do que, por exemplo, sei lá, o pessoal vai levar esse celular aí, eu vou ficar. Tudo bem, pode ser válido, mas veja, eu tenho que vir para cá para poder falar com você, muitas vezes a pessoa vai se sentir melhor, tendo essa comunhão pessoalmente, conversar, né? Não sei. Sei lá, muitas vezes depois eu conversar e, por exemplo, muitas vezes eu vou aconselhar, vou dar um conselho e tal, olho no olho, né? Assim, você sente mais a firmeza do conselho, olho no olho, do que na internet, sabe? A internet vai falar logo. Todo mundo vai Desse, sabe? Então, assim, é uma necessidade de certa forma. Então, o corpo é um elemento fundamental do culto divino. As escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos que criticam a igreja como instituição, ingerindo o culto de uma forma virtual, meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes, um movimento muito desequilibrado do texto bíblico, e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. É a que alguns falam. Eu não consigo ser cristão. Quando a gente fala de cristianismo, né, e que Jesus ensinou para a gente, ele sempre ensinou o coletivo, né? Ele não ensinou o individualismo, a separação. Jesus ele dava sempre sacrifícios. Jesus ele escolheu 12 apóstolos, os discípulos, na verdade, para andar com ele. Quando Jesus ele diz assim, olha, eu vou, mas vocês fiquem reunidos, né?
depois para a festa do Pentecoste, né? Após as confrarias ali, que é a festa da colheita, os irmãos estavam reunidos, não é isso? Exatamente, veja bem. Paulo andava acompanhado de Lucas, Timóteo, né? O da Barnabé também. Então, assim, é um coletivo. Quando Pedro foi preso, então a igreja, né? A reunião, estava em orava por ele. Então, assim, esse negócio de você cristão não vai ser cristão sozinho para fazer parte da igreja. Você tem que criar aí uma congregação. Como saber? Exatamente. A igreja ela não salva. Mas você está dentro da igreja para aprender mais sobre salvação. Entendeu? Então, assim, claro que a igreja não salva. Mas é como se eu estivesse fora do aquário. O aquário é deixa o aquário. Tem ligado que aquele que não tem medo, mas não vai para ele não tem fundamento. Então você fica fraco, ele passar para os outros, não sabe. Então, vou encerrar. Então, a conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser e tem cura do nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva a nós a entender a sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Sabemos possuir nosso corpo e santificação. Então, é isso. Deus ele nos fez com um propósito. Né? Então, Deus ele nos criou com um propósito. Criou essa obra maravilhosa do corpo humano, então a gente vê que o ser humano não sabe valorizar, não sabe. E por conta do pecado, as doenças surgiram, né? Obviamente, no Éden não era assim. Mas por conta do pecado, as doenças começaram a surgir, problemas começaram a surgir, mas ainda assim, o corpo humano ele é uma máquina perfeita que o nosso Criador criou. O nosso Criador, nem vamos ficar de pé em Jesus, Homem deputado, anotado. O primeiro ano que eu vou mal, exatamente. vai ser 90%, mas não pode ser 100%. Ser humano, né? Todo textuário matava. Todo textuário Textual. Eu te louvarei. De um modo terrível. E tão maravilhoso. E formado. Maravilhosas são as tuas obras. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem. Salmos 139, 14. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por mais uma noite de aprendizado, Senhor, que a gente venha aprender cada dia mais, da sabedoria, a nossa professora, abençoando a gente também nesta noite, a gente também a gente só tem que agradecer por tudo que está na sua vida. O amor do nosso Deus, a consolação do seu Filho amado Jesus, o amor, o carinho do Espírito Santo, esteja com todos. Digam amém. Até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente está aí. Dá vazia, criança. Dá vazia. Rapaz.